Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre como romper o sofrimento. Por que é tão difícil de romper o sofrimento? E a primeira coisa que eu sempre peço para você é reconhecer o que está acontecendo com você. É o primeiro passo. Escreva aqui, reconhecimento. Reconhecimento. É importante que você reconheça o que você está vivendo. Se você continuar olhando para a sua realidade de uma maneira ilusória, obviamente você não vai resolver nada. Faz sentido isso para você? Bom dia, Aliginha. Bom dia. Vamos romper. Isso aí. Terezinha Medeiros. A Leninha é do Rio de Janeiro também, que legal. Adoro o Rio, morei no Rio. Tive escritório no Rio, gosto muito do Rio de Janeiro. A Nívia Soares também chegando por aqui. Então, o primeiro passo é reconhecimento. Eu preciso reconhecer a minha situação atual. E isso às vezes é difícil, sabe por quê? Porque as pessoas adoram se enganar. E eu espero que isso não esteja mais acontecendo com você. As pessoas adoram se enganar com algumas ilusões. Elas acreditam que a situação vai mudar do nada e elas ignoram escreva aqui, evidências. Elas ignoram as evidências. Ignorar as evidências não resolve o seu problema. Às vezes você está num relacionamento, por exemplo, há 10, 15 anos, um relacionamento onde você é desvalorizada, onde você é destratada, onde você não é respeitada. E aí você fica acreditando, se iludindo, que um dia essa pessoa vai melhorar e aí o relacionamento vai ser do jeito que você imaginou. Você conhece alguém assim? Ou você é assim? Escreva eu aqui. É uma ilusão. É uma ilusão, sabe por quê? Porque essa ilusão, ela é reconfortante. Viver na ilusão é uma maneira, muitas vezes, de você não encarar a realidade como ela é. E o que eu estou falando aqui para você, talvez isso gere um desconforto. Por quê? Porque você vem se enganando há muito tempo. E enquanto você não romper com isso, enquanto você não reconhecer esse momento que você está vivendo hoje, que é uma vida de sofrimento, escreva aqui, vida de sofrimento. O sofrimento, ele rouba muito a sua energia. Então hoje, se você está travada, se você está bloqueada, se você não consegue tomar uma decisão, se você está ali todo dia sem energia emocional para fazer as coisas, às vezes básicas da sua vida, é por quê? Porque você está perdendo muita energia nessa vida de sofrimento. Boa, Zenilda, obrigado. Obrigado, Jaque. Vida de sofrimento. Isso, não acordar, né? Exatamente, Liginha. As pessoas não acordam. Por quê? Porque a ilusão, ela é uma maneira das pessoas acreditarem que aquela imagem que elas projetaram, elas vão viver um dia. E elas ignoram as evidências. Então, dentro de uma relação, por exemplo, como eu descrevi para você, tem muita evidência que esse relacionamento não é bom para você. Agora, gato, eu não consigo romper com isso. E eu sei, e eu vou te explicar por que você não consegue romper com isso. E vou também te explicar como romper. Eu vou te explicar por que você não consegue e como você vai romper isso. Assim como, por exemplo, você talvez hoje esteja com uma vida travada profissionalmente, financeiramente. Alguém aqui se identifica com isso? Talvez você não consiga ter a vida que você deseja. Por quê? Porque você chegou, é como se você estivesse numa estrada. Imagina você numa estrada. Quando vê, cai uma pedra no meio dessa estrada e não permite, não deixa que você passe para o outro lado. E aí quando você se vê bloqueada dessa maneira, você acaba desistindo. Só que desistir não vai mudar a situação. Então quando eu desisto, é melhor que eu fique na ilusão. Por isso tem muita gente vivendo de ilusão. A ilusão de que um casamento vai ser reconstruído, a ilusão de que um dia ela vai voltar a ser feliz na profissão, a ilusão de achar que um dia ela vai ficar rica, então ela joga na Mega Sena, lá na Mega da Virada, e ela acha que aquilo vai mudar a vida dela. Só que ela está esperando que outras pessoas façam por ela. E aqui é a segunda coisa que eu quero falar para você. A primeira é reconhecimento. E a segunda é decisão. Escreva aqui, decisão.
Decisão. A Leninha, no meu caso, não acredito em relacionamentos. Porque você está machucada, Leninha. Obviamente você está machucada. Ter um relacionamento é muito bom, né? Ter relacionamentos, não apenas o amoroso, mas ter relacionamentos, amizades, parcerias é muito importante. Nós evoluímos como espécie andando em grupo. Andar sozinho, não, para nossa mente, primeiro que para nossa mente isso não é bom. A nossa mente, ela quer sempre sobrevivência, então você andar sozinho é algo que ela não gosta muito. Então você vai ter que ter um autocontrole muito grande para controlar a ansiedade. Você vai ter que ter um autocontrole para dominar essas emoções. Então existe aí, né, eu acho que assim, existe uma Lena hoje machucada. E por isso que ela não acredita. Mas não que você tenha que ter um relacionamento, ok? Isso é uma decisão sua. Mas o que eu quero dizer para você é que nós, como espécie, nós precisamos ter pessoas ao nosso lado. Tudo bem? Então o segundo passo é decisão. Decisão. E a decisão é quando eu olho para essas evidências, quando eu olho para essa vida de sofrimento e realmente eu quero dar um basta. Só que aqui é onde as pessoas ficam presas e elas não conseguem romper com o sofrimento. Sabe por quê? Porque elas até podem tomar a decisão, mas elas não entram em ação. Escreva aqui, elas não entram em ação. Porque para você romper qualquer coisa, você precisa botar energia, você precisa botar força, você precisa caminhar. Para romper é isso. Não há outra maneira, é a ação que vai romper esse sofrimento. Só que aí o que acontece? Elas tentam a primeira vez remover essa pedra e aí elas não conseguem. E aí elas desistem. Agora, por que você não consegue romper com esse sofrimento que você está vivendo hoje? Quem aqui se identifica, aliás, com isso? Quem aqui se identifica com essa dificuldade de romper com esse obstáculo que você tem? Porque esse obstáculo pode ser um obstáculo real, mas muitos desses obstáculos são imaginários, são os medos imaginários. Escreva aqui, os medos imaginários. Os medos imaginários são aqueles que ficam buzinando aqui na sua mente, dizendo: você não é capaz, você não vai dar conta, você vai se arrepender. E aí o que acontece? Você paralisa. Paralisa. Por isso que você muitas vezes até se frustra, porque você gostaria de ter uma vida diferente e não consegue. Você talvez tenha até recursos para romper com esse sofrimento, mas você não consegue. Por isso que eu digo que conhecimento sem ação não serve para nada. Escreve isso daí. Conhecimento sem ação não serve para nada. Para nada. A Liginha, o medo paralisa. O medo paralisa, sem dúvida nenhuma. A Eliane, eu estou assim. Isso, os medos imaginários. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Max. Sejam bem-vindos. Muitas pessoas estão paralisadas por esses medos imaginários. Um medo imaginário, ele tem o poder de te dominar. Por isso que eu preciso aprender o quê? A dominar os meus medos. Então, conhecimento é muito importante para você aprender a dominar os medos, mas não adianta nada se você não coloca em ação. Você não coloca em ação. Coragem, que muita gente quer, que muita gente busca, que muita gente me pergunta: ô gata, eu quero coragem, como é que eu tenho coragem, como é que eu construo coragem? E a palavra escreva aqui, preparação. Você não conseguiu romper com o sofrimento ainda porque você não estava preparada. E preparação é você ter os conhecimentos certos e você consistentemente se colocar à prova. Você consistentemente entrar em ação. Repetir a repetição é que vai o quê? Melhorar a sua preparação. Ninguém corre uma maratona de 42 quilômetros do nada. Ninguém acorda um dia
e corre uma maratona do nada. Com exceção de um coach famoso aí que faz umas coisas absurdas. Mas ninguém faz isso. Ninguém aprende a nadar num dia e no outro dia está dando aula de natação. Ninguém consegue fazer isso. Não acredite nisso. Não acredite. É a prática. É a prática. A prática faz você ficar cada vez melhor. É assim que você pode romper com esse sofrimento. Bom dia, Camila. Bom dia, Sirlene, Beth. Sejam bem-vindas. É assim que você rompe com esse sofrimento. Com preparação. Para você correr uma maratona de 42 quilômetros, você precisa treinar todos os dias. Eu estou me preparando para correr uma maratona esse ano. Estou me preparando todos os dias. E a preparação, ela envolve muitas coisas. Os conhecimentos certos. Você precisa, por exemplo, no caso da maratona, o tênis certo, a alimentação correta, o trabalho mental certo, para você alcançar esse objetivo. Então eu quero que você encare essa vida de sofrimento que você está vivendo hoje e a saída dela como uma maratona. Você precisa se preparar. Você não chega na academia e pega 100 quilos no supino, no bíceps. Você não pega. Você começa o quê? Às vezes sem peso nenhum. Porque você precisa treinar o músculo. E por que você acha que vai ser diferente com a sua saída do sofrimento? A Gabi, nem o Michael Phelps, aliás, uma das frases dele é entrar todo dia na piscina. Sim, você precisa entrar todo dia na piscina. Você precisa fazer tudo de maneira consistente. E é isso que eu quero que você entenda. Preparação. Agora, aí até pegando o exemplo que a Gabi trouxe aqui do Michael Phelps. Para quem não conhece o Michael Phelps foi talvez o maior atleta olímpico até aqui. É o maior vencedor ele foi um nadador. Ele é, né? Mas ele não compete mais. Ele é o maior medalhista olímpico de todos os tempos. Esse cara caía na piscina todos os dias, para poder alcançar isso que ele desejava. E aqui que eu quero que você entenda. Você está disposta a pagar o preço? O que está confuso, Leninha? Coloca aqui para mim. A minha explicação está confusa? Se tiver, me fala que eu vou tentar melhorar a minha explicação. Tá bom? Coloca aqui para mim. Você está disposta a pagar o preço? Porque a preparação tem um preço a ser pago. E esse preço não é apenas monetário. Mas é o quanto você está disposta, nessa preparação, a se autoconhecer. O quanto nesse processo de preparação você está disposta a, talvez, fazer coisas que você nunca fez. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas que você sempre faz, você sempre terá os mesmos resultados. Sempre terá os mesmos resultados. Tem uma célebre frase atribuída ao Albert Einstein que diz exatamente isso. Para você ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Imagina que se você faz um café, que nem esse que eu estou tomando aqui, todos os dias, com a mesma medida de café, com a mesma medida de água, você vai ter sempre o quê? O mesmo café. Faz sentido? Talvez para você esteja bom, para você talvez não esteja bom. Mas se você quer talvez um café diferente, melhor, você vai ter que mudar alguma coisa aqui. Ou eu vou pegar um pó diferente, ou eu vou botar mais água, menos água. Entende? Se você quer ter um resultado diferente, quem aqui quer ter um resultado diferente na vida? Escreva eu aqui. Ah, entendi, Leninha. Não é você, sou eu. Maravilha. Maravilha não, né? Não tá bom. Mas maravilha, achei que era a minha explicação que estava confusa. Você precisa estar disposta a romper
com esse sofrimento através do quê? Da preparação. E está disposta a quê? A pagar o preço. E é aqui que as pessoas não conseguem romper o sofrimento. Porque elas não estão dispostas a pagar o preço. Elas não estão dispostas a fazer algo além do que elas estão fazendo. Elas estão esperando que a vida mude dessa maneira. Elas estão esperando que a vida ela mude do nada. Você talvez esteja esperando que o seu relacionamento, o teu casamento fracassado, o teu casamento falido, ele vai virar um conto de fadas, Uma Linda Mulher lá com Richard Gere e a Julia Roberts, do nada. Do nada. Ou que um dia você infeliz no seu trabalho, com a sua carreira, um dia alguém vai te dar uma oportunidade incrível e aí você vai ser feliz. Não vai. Boa, Isabel. Isabel, você lê os meus pensamentos. Bom dia, Luzinete. Bom dia, Adriana. Maria Augusta, Rosana. Bom dia. Zona de conforto. A zona de conforto, ela é um lugar muito fofinho. Mas nada acontece lá. A vida não acontece lá. A vida acontece fora dessa zona de conforto. Boa, Camila. Sem ação não há transformação. A Eliane, eu quero mudar minha vida. Você quer mudar? Então você precisa escreva aqui, intenção. Intenção é estar disposto a quê? A pagar o preço. Oi, Tati, bom dia. Você tem que estar disposta a pagar o preço. Quem realmente está disposta a pagar o preço? E volto a dizer, não é o preço apenas monetário, não é apenas dinheiro vivo. Mas é se desafiar mesmo e enfrentar muitas vezes as consequências dessa decisão. Porque se você fica se iludindo, achando que quando você romper o sofrimento, as pessoas do outro lado falarão assim, uau, que bom que você fez isso, parabéns, hein, estamos te apoiando. Se você está achando que a vida vai ser assim, desista. Nem começa a romper o sofrimento, porque não vai ser assim. E essa preparação, ela tem um nome. E eu quero que você escreva aqui. Blindagem emocional. Essa é a preparação que você precisa para romper o sofrimento. O que é blindagem emocional? Blindagem emocional é o domínio dos medos. Lembra, a gente falou dos medos imaginários? É você dominar esses medos imaginários. É você entender que aquele medo que você está sentindo, aquela vozinha que está falando que você não vai conseguir, aquilo é apenas imaginário. E que você pode dominar esse medo e agir mesmo com o medo. Mesmo com o medo. Então, blindagem emocional é o primeiro passo. É a preparação. É essa preparação. É dominar os medos, é dominar os pensamentos. Porque quando você pensa, você sente, você age. Ou pior, não age. Porque não agir também é um recurso de sobrevivência da sua mente. Então você precisa dominar os medos, você precisa dominar os pensamentos e você precisa dominar as suas emoções. Isso é blindagem emocional. E é disso que você precisa agora. Quem aqui quer ter blindagem emocional? Escreva eu aqui para eu saber. Quem quer, quem precisa ter blindagem emocional? Porque é essa blindagem emocional que vai manter você para romper esse sofrimento. Imagina de novo que na sua frente existe uma pedra que não te deixa seguir pela estrada que você quer. Como é que você vai tirar essa pedra? Você precisa botar ação, você precisa botar intenção, que seja com, obviamente eu vou exagerar aqui, com um martelo, que você fique lá batendo todo dia no martelo, com o martelo na pedra, você está tirando uma lasquinha ali. A cada dia, você vai tirando outra lasquinha, você vai tirando, até uma hora, claro, que talvez nesse exemplo que eu dei, isso vai demorar anos, anos e anos. Mas você precisa botar intenção. Faz sentido?
Oi, Kátia, você salvou minha vida. Uau, obrigado, Kátia. Gratidão. Obrigado, fico feliz. Que bom que você está aqui. Ana Tércia, blindagem emocional, eu. A Zenilda, eu quero. A Isabel, eu. A Gabi, a Jaque, a Beth Pili, a Leninha, legal, ótimo. Blindagem emocional. A Zenilda, eu já ia explodir a pedra. Então, olha só, você pode até explodir a pedra, mas se você não estiver preparada, você talvez não consiga romper a pedra. E 2, talvez você se machuque. E é isso que a blindagem emocional, é por isso que a blindagem emocional te protege. A blindagem emocional é como uma capa protetora. Imagine que você está com uma armadura aqui, protegida. Imagina, Zenilda, você vai agora quebrar essa pedra, explodir como você disse. Aí você bota lá os explosivos. Mas se você não sabe mexer com os explosivos, o que vai acontecer? Você pode se machucar. E pode ser que você não rompa a pedra. Faz sentido? Ou você rompe a pedra e aqueles estilhaços te machucam. Blindagem emocional é exatamente essa proteção. Proteção. Entendeu? Porque nesse processo para você romper, sair da vida de sofrimento, em direção, escreva aqui, vida de coragem. A vida de coragem eu defino como a vida que é boa para você. A vida que é boa de acordo com as tuas regras, de acordo com a tua essência. Essa é a vida de coragem. É a vida da ação. É a vida da ação. A vida muda quando você age. Quando você não age, a sua vida continua do mesmo jeito. E é o que eu mais quero que você entenda aqui, é que se você quer uma vida diferente, você precisa agir. Não adianta você estar aqui todos os dias, e eu sei que tem muita gente que está aqui todo dia, que já se acostumou, se acostuma, né, comigo estar aqui todo dia, a gente conversando. Mas se você não bota em prática, e se você não se prepara, você não sai do lugar. Obrigado, Rosana, sou grato a você, obrigado. Obrigado, Rosana, sou grata a você, obrigado. Gratidão, viu, Rosana? E muita sorte aí, tanto para você quanto para Camila aí no Relive, viu? Muita sorte. Aleninho, uma coisa que eu tenho é coragem. Agora só, eu não sei qual é a tua definição de coragem, Aleninha. Coloca aqui, qual é a sua definição de coragem? Só para a gente entender. Porque às vezes as pessoas se enganam em relação à coragem. Bom dia, Daniel. Bom dia, Andréia. Tiago também por aqui. As pessoas se enganam sobre o que é coragem. Elas acham que elas são corajosas. E elas não são. E tomara que realmente você seja uma mulher de coragem, Leninha. Isso, Jaque. Coragem é ação com preparação. As pessoas acham que coragem é algo... é ser o destemido. O destemido, muitas vezes, é um inconsequente. Isso não é ser corajoso. Existe uma diferença entre o corajoso, a corajosa, e o destemido, a destemida. O destemido é aquele que ignora, muitas vezes, os riscos e simplesmente ele faz. Só que ele se machuca. Ele se machuca. O corajoso, a corajosa, é aquele que se prepara. E aí ele age. E aí ele consegue realmente transpor aquele obstáculo. E ele sai do sofrimento. Por isso que blindagem emocional é a preparação que as pessoas precisam, mas elas ignoram. Sabe por quê? Porque se você olhar o que se vende por aí, principalmente nesse mercado no qual eu estou, que é o mercado de desenvolvimento humano, as pessoas não falam dessa preparação. Porque é mais fácil eu te prometer uma solução fácil. É muito mais fácil eu prometer para você uma solução mágica. Só que aí você se frustra. Aí você fala assim, nossa, mas não adiantou de nada. Você precisa entender que existe um preço a ser pago. Não queira correr uma maratona do dia para a noite.
Somente um certo coach faz isso. Nem faz. Mas ele fala que faz, né? Ele diz que ele aprendeu a nadar num dia e no outro dia ele estava ensinando, dando aula de natação, né? Então, é esse tipo de fala, é esse tipo de promessa que te frustra e não te tira do lugar. Sabe por quê? Porque aí você fica ouvindo esse tipo de baboseira. E aí você olha para a tua realidade, você não consegue porque você não está preparado e você acha que você é pior do que aquela pessoa. Nossa, o cara consegue aprender a nadar num dia e dar aula no outro. Ele consegue, sei lá, montar um helicóptero, ele consegue... E você não, e aí você se sente incompetente, você já está machucada, você já está com a sua autoestima baixa, sem confiança, você se sente uma M3 pontinhos. Entendeu? Preparação. Escreve aqui de novo, preparação. Você precisa se preparar para fazer essa mudança. Legal, Aleninha, não tenho medo da mudança. Ótimo. Mas precisa agir. Precisa agir. E isso, já que tudo tem o seu preço. Tudo tem o seu preço. As pessoas querem fazer mudanças de vida e mudanças grandes sem estar disposta a passar por essa preparação. Não dá. Não dá. Quando eu olho para a minha mudança de vida, o rompimento que eu fiz com a vida de sofrimento que eu tinha, foi a partir do que? De muita preparação. Para eu estar falando aqui hoje para você, o que eu falo todos os dias, eu passei por mais de 50 salas de treinamentos em 2 anos e meio. 50 salas de treinamentos ao vivo. Por quê? Porque eu precisava daquele conhecimento. Você hoje não tem a sua vida de coragem porque te falta o conhecimento. Do momento que você tiver o conhecimento, no momento que você tiver a preparação, tudo isso que eu vou falar, tudo que eu estou falando aqui para você, lá na frente, você vai falar, é exatamente isso que o Gata falava. Preparação. Você precisa entender que sair do sofrimento começa por reconhecer que a vida não está legal, mas reconhecer e ficar sentada não vai adiantar de nada. Você precisa reconhecer, você precisa tomar a decisão, você precisa da preparação e você precisa, escreve aqui, assumir a responsabilidade. Você precisa assumir a responsabilidade da sua decisão, da sua preparação, da sua blindagem emocional. Você pode sim assumir a sua vida, por mais que você acredite que não, por mais que você acredite que não seja possível, talvez hoje você não consiga dar esse salto do dia para a noite. Agora, se você todo dia se preparar, todo dia você treinar, é possível. O que você não pode mais é se conformar em ficar nesse sofrimento. Esse sofrimento que você está vivendo há muito tempo, ele não apenas adoece, mas ele encurta o fim. Faz sentido isso para você? E a vida não é tão longa assim. Você precisa colocar algo na tua vida que é, escreva aqui, senso de urgência. Você precisa colocar senso de urgência na sua vida. A hora que você entender isso que eu estou falando, colocar senso de urgência, não é adiar a sua saída do sofrimento. Porque as pessoas falam assim, eu estou adiando a minha felicidade. Não, você está adiando a sua saída do sofrimento. Primeiro você tem que sair do fundo do poço. Quando você sai do poço, aí você pode pensar em felicidade. Senso de urgência, você precisa botar senso de urgência. E às vezes o senso de urgência, infelizmente, vai chegar como chegou para mim, que foi através de um tumor. Talvez para você através de uma doença, de algo que vai ter um grande impacto emocional. Tomara que isso não aconteça. Por isso que você agora talvez tenha só que
tomar a decisão de sair do sofrimento e começar a se preparar, a ter preparação. A vida, ela não é apenas sofrimento. Pode ter certeza disso. Talvez você tenha se acostumado a viver nesse sofrimento. Talvez você tenha se acostumado a achar que a vida é isso. Não é. A vida tem coisas muito legais. Só que você só vai enxergar isso quando você decidir sair desse sofrimento. Que para você pode ser o relacionamento que você está e que você não tem coragem de seguir a sua vida em frente, ignorando as evidências, vivendo na ilusão. Ou você talvez hoje esteja num trabalho que não te traz alegria, que te traz uma falsa sensação de segurança, e você acha que a vida é assim mesmo. Só que viver no tédio, como muita gente vive, adoece. Adoece. E você precisa romper com esse sofrimento o quanto antes. Por isso que é a ação que vai romper. Por isso que coragem é ação. Coragem é ação com preparação. Coragem é felicidade. Eu falo disso sempre. Coragem é felicidade. Eu entendi isso quando eu rompi o meu sofrimento, o sofrimento que eu vivia. Porque quando eu entrei em ação, quando eu me preparei, quando eu entrei em ação, eu tive coragem de romper com o que estava me fazendo sofrer na época. E a partir daí eu vivi momentos muito mais felizes. Por exemplo, o que eu faço aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 8h15 da manhã, para mim é felicidade, é um momento feliz. Eu não vejo isso aqui, essa conversa que a gente tem todos os dias, como, nossa, de novo eu tenho que ir lá falar com aquele povo. Não, eu adoro. Eu adoro. Porque isso me traz felicidade. Isso me dá um senso de propósito. O porquê que eu estou aqui, por que eu estou fazendo isso. Entende? E você pode viver a mesma coisa. Só que você precisa da preparação. E você precisa, escreva aqui de novo, de blindagem emocional. Você precisa ter essa blindagem emocional para quê? Para superar. Desde, sinto muito, Leninha escreveu que sinto muito, desde uma perda, porque nesse caminho também de rompimento do sofrimento você vai perder muitas coisas. Por isso você tem que estar disposto a pagar o preço. É o preço de você perder, às vezes, amizades, de você perder hábitos, de você perder a sua zona de conforto. E isso dá medo, claro que dá medo. Mas nada é pior do que ficar no sofrimento. É disso que você tem que ter medo todos os dias. O medo de ficar no sofrimento. O medo de morrer no sofrimento. Você já parou para pensar nisso? Se hoje fosse seu último dia, e se você olhasse para trás e falasse o seguinte, nossa, eu devia ter agido. Essa dor, a dor do arrependimento, é uma das maiores que existem. Eu vivi isso um pouquinho, numa dose muito pequena, mas eu vivi e eu sei o quanto doeu. Quando eu fui diagnosticado com tumor, foi um tumor que ficou aqui no meu pescoço e eu não podia fazer nenhuma biópsia antes. E aí eu fui para uma mesa de cirurgia direto. Me bateu o arrependimento do que eu estava fazendo com a minha vida naquele momento. Muito. Porque eu tinha uma vida de sofrimento. Eu bebia todo dia para me anestesiar. Eu estava desconectado das minhas filhas, da minha esposa, da minha família. Eu só bebia. E ali, quando eu fui para essa mesa de cirurgia, me bateu o arrependimento. Muito. Tem um livro chamado Antes de Partir, de uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware. Bronnie Ware. E a Bronnie, ela cuidava de pacientes terminais lá na Austrália. E aí, ela começou a catalogar
os maiores arrependimentos que esses pacientes terminais tinham. E o campeão, né, pessoas ricas, pobres, de todas as classes, etnias, enfim, o campeão era o arrependimento de não ter vivido a vida que elas desejavam. Que você não tenha esse arrependimento. E para você não ter esse arrependimento, você precisa o quê? Romper com o sofrimento para valer, agindo e se preparando. Tudo bem? Coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado hoje. Coloca aqui, compartilha. Isso é muito bom quando você compartilha, porque isso fixa melhor aqui, o conteúdo fixa melhor na sua mente e você ajuda outras pessoas também. A Ana, estou lendo esse livro agora. Que legal, Ana. Muito legal, é um ótimo livro. Bom dia, Juliana, seja muito bem-vinda. Angélica também. Deixa eu ver aqui alguns comentários enquanto você vai colocando aqui o seu principal aprendizado. A Ana Paula, depois da blindagem, consegui seguir com coragem para fazer algumas coisas que estavam me fazendo sofrer. Ainda tenho muito para melhorar, mas estou no processo. Ótimo. Ali, ó, a Ana participou da última turma, aliás, da blindagem emocional, da 12ª turma. E eu vou abrir as inscrições da 13ª turma agora nas próximas semanas, né? Por isso, até como eu falei no início, eu decidi... eu ia fazer um evento no dia 8 e eu decidi segurar porque eu quero realmente fazer um evento bem legal, bem legal. E agora eu tô com um parceiro novo, né, o Rodrigo, lá do Rio de Janeiro, de Uberlândia, né? É do Rio, mas ele mora em Uberlândia e eu quero planejar isso muito bem com ele. Então, por isso que eu tomei essa decisão de adiar esse evento que eu ia fazer no dia 8. E a Ana, eu conheço obviamente a Ana porque a Ana fez a blindagem. Na blindagem a gente tem essa proximidade, né? Então eu conheço as histórias, né? E a Ana estava num fundo do poço. Então ela saiu desse fundo do poço. E agora tem, obviamente, coisas a fazer, assim como todos nós, né? De acordo com os nossos objetivos. Então isso é o mais importante. Às vezes eu preciso me preparar para sair desse fundo do poço. Quando eu estou no fundo do poço fica muito mais difícil de eu pensar em qualquer outra coisa. E aí é passo a passo. Tem que ter um processo. Você tem que ter um processo. E a blindagem emocional é exatamente isso, é um processo. É um processo de preparação para quem realmente tem urgência. Tudo bem? Deixa eu ver aqui alguns aprendizados. A Beth, agir para não ter esse arrependimento de não viver antes de partir. Ótimo aprendizado, viu, Beth? Excelente, excelente. Senso de urgência. Só escreve isso no teu caderno. Senso de urgência. Colocar senso de urgência na vida. A Zenilda, aprendi não querer ir logo explodindo a pedra. Isso, boa, Zenilda. A Zenilda veio com os artefatos para explodir a pedra na estrada. É preciso preparação. Não adianta eu ter lá, né, os explosivos, mas eu não sei mexer. Isso pode ser pior. Por isso que existe uma diferença entre o corajoso e o destemido. O destemido, muitas vezes, é aquele cara que a gente olha e fala: nossa, olha o que o cara fez, incrível. Mas ele sofreu alguma coisa, ele teve um problema depois. Tudo bem? A Jaque, que a vida é curta para longas dores. Excelente. É isso mesmo. A vida é curta para longas dores. Gostei dessa frase, Jaque. Muito boa. E quanto mais você prolonga as dores, mais você fica no sofrimento e a sua vida só piora. Só piora. Ó, o Rodrigo tá aqui. Fala, Rodrigo. Carioca naturalizado mineiro. Excelente. Muito bom, muito bom. Que bom que você tá aqui. A Gabi, retirando as camadas da cebola. E cebola não é uma das coisas mais gostosas do mundo, né? Mas é isso aí, retirando as camadas da cebola. A gente vai passo a passo, né? Passo a passo. É exatamente isso. A Jaque, senso de urgência. Exatamente. Bom, era sobre isso que eu queria falar com você hoje. E a gente volta amanhã às 8h15 da manhã em mais um Mentalidade Yogata. Tá bom? Eu espero que você tenha uma linda semana e que você de verdade decida romper com esse sofrimento. Decida, esteja
pronta para pagar o preço. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.